Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para compartilhar mais 2 capítulos da palavra e hoje a gente vai estar meditando no capítulo 7 e no capítulo 8 de 1 Coríntios. Vamos estar dando uma olhada ali a respeito da orientação que ele vai estar trazendo a respeito do casamento e também a comida sacrificada a ídolos ali que a gente vai estar dando uma olhada nesses dois contextos aí neste dia de hoje. Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Senhor venha estar nos orientando com a tua palavra, em nome de Jesus, amém. No capítulo 7, ele vai estar trazendo a questão do casamento, enfim, como que o Senhor, como que Paulo orienta a nós cristãos viver aí segundo a palavra. E fala bem assim no capítulo 7, quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Por isso que ele amarra um no outro, como o Senhor fala, né? Se tornarão uma só carne. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem a orações. Depois unam-se de novo, para que Satanás não ostente por não terem domínio próprio. Ali ele está falando de relações sexuais entre os casais. Digo isso como concessão, e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo, outro de outro. Enfim, ele está trazendo essa ilustração porque é bem provável que Paulo não tinha mulher, ele não tinha casamento, enfim, ele não tinha uma esposa, enfim, ele era dedicado a estar fazendo a obra do Senhor. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Mas se não conseguem controlar-se, devem se casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejos. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer que permaneça como se casar, ou então reconcilie-se com o seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Enfim, ele traz ali uma ilustração para que se casaram, enfim, não se divorciem por qualquer coisa não. Enfim, o próprio Senhor também lhe fala, exceto por imoralidade sexual, enfim, mas ambos aí vão estar aí cometendo adultério. Aos outros eu mesmo digo isso, não o Senhor. Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispor a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se divorciar, tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele, pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Enfim, você vê como que até uma mulher ali que é crente santifica um marido que é descrente, porque eles se tornam uma só pessoa. Mas Paulo orienta para, por causa dessas questões espirituais, pegar e não abandonar, enfim, não está se separando. O próprio Paulo orienta. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou irmã não ficará debaixo da servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Ele está falando se, todavia, o descrente quiser se separar, se separe. Deus nos chamou para viver em paz. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Ele está trazendo a questão da salvação também. Enfim, cada um sabe aí, será que eu sei se a minha mulher vai ser salva? Se ela crê no Senhor e ser nascida de novo, bem provável que sim. É a mesma coisa que eu. Enfim, a gente não sabe dessas coisas. Enfim, só cada um, a salvação individual, por isso que ele traz esse assunto. Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou. E de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas.
Foi alguém chamado quando era circuncidado? Não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. Não se circuncide. A circuncisão não significa nada, e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso, mas se você puder conseguir a liberdade, consiga-a. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que é livre quando foi chamado é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Quanto às pessoas virgens, não tenho mandamento do Senhor, mas dou o meu parecer como alguém que, pela misericórdia de Deus, é digno de confiança. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Mas se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida. Eu gostaria de poupá-los disso. Então, Paulo está orientando ali, quem casar, case. Não é pecado casar, não, como o Senhor ordena, né? Que o homem não fique só. Mas, enfim, se, digamos, tem dificuldades num casamento, enfim, é para a gente exercitar esse negócio do tal do casamento. Enfim, não é fácil, eu sei que é difícil o tal do relacionamento, enfim, entre um casal aí num casamento, mas enfim, o próprio Paulo fala ali, ó, eu gostaria de poupá-los disso, mas se vocês quiserem vão em frente, enfim, é uma orientação que ele traz também, mas eu vejo assim que pessoas que não casam têm que estar servindo ao Senhor, digamos assim, como Paulo fala ali, para não cair em tentação, enfim, ficar se ardendo de desejo é melhor que casem. Então eu vejo desta forma, eu também, te falar bem a verdade, eu tive que casar porque eu não ia conseguir ficar sem uma mulher, sem a esposa. Mas então, o que quero dizer é que o tempo é curto. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem, aqueles que choram como se não chorassem, os que estão felizes como se não estivessem, os que compraram algo como se nada possuíssem, os que usam as coisas do mundo como se não usassem, porque a forma presente deste mundo está passando. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor e como agradar ao Senhor. Em como agradar ao Senhor, mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar a sua mulher, e está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo e como agradar seu marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhe impor instruções, mas para que possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Ele traz orientação ali a respeito daquele contexto que nós estamos comentando mesmo. Enfim, se o homem ali quer casar, ele vai ter preocupações com a mulher e com os afazeres aí do dia a dia, enfim, como sustentar uma casa, enfim, nesses detalhes, e fica dividido entre o Senhor e a mulher. Enfim, ele traz aí essa orientação, mas basta hoje, como ele fala bem assim, se você é casado é como não tivesse, procure também cuidar da tua esposa, da tua família, mas também estar cuidando do Senhor também, estar tendo comunhão com Ele, enfim, cuidando das coisas do Senhor também, que é válida e muito mais válida também. Enfim, cuidar da casa e da esposa e dos filhos também é válido. E também vale lembrar que você tem filhos também, os filhos são a herança do Senhor, e o Senhor vai nos cobrar essa questão aí dos nossos filhos por nós sermos cristãos e conhecermos a palavra, está orientando eles também, eles que têm que trilhar no mesmo caminho que é o nosso, que é a fé em Cristo Jesus e o nosso Senhor. Enfim, ele está trazendo essa ilustração aí, falando que
o homem aí vai procurar fazer os desejos da mulher e vai ficar dividido com o Senhor, e a mulher, mesma coisa. Se alguém acha que está agindo de forma indevida diante da virgem de quem está noivo, que ela está passando da idade achando que deve se casar, faça como achar melhor. Com isso não peca. Casem-se. Contudo, o homem que decidiu firmemente em seu coração que já não se sente obrigado, nem tem controle sobre a sua própria vontade, e decidiu não se casar com a virgem, este também faz bem. Assim, aquele que se casa com a virgem faz bem, mas aquele que não se casa faz melhor. A mulher está ligada a seu marido enquanto ele vive, mas se o seu marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Enfim, essa ilustração que ele traz é para crente, olha. Ele fala bem assim, é bem claro que Paulo orienta pessoas ali que ficam viúvas, pessoas crentes, enfim, e daí ele fala, olha, se casar de novo, case com o que seja crente, enfim, não um descrente. Em meu parecer, ela será melhor feliz se permanecer como está, e penso que também tenho o Espírito de Deus. Enfim, essa orientação que ele traz, e muitas pessoas não veem esse detalhe aí, e a vida fica perturbada, a família perturbada, enfim, vira de ponta cabeça, e é um simples detalhe aí que resolve. A questão aí de os dois estar com julgos desiguais, por isso que ele fala ali para que se o marido crente morrer, dá para entender, né, que ela case com um marido, com um homem que seja do Senhor também. Mas enfim, aqui a gente vai entrar em outro assunto agora, que ele vai falar sobre a comida sacrificada a ídolos, e é muito interessante a gente meditar nesse capítulo 8 também. Eu vou estar lendo aqui com vocês, que fala bem assim: com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer nos céus, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, e de fato só tem um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Enfim, ele traz uma ilustração que nós vivemos por Deus, por Cristo, e é por eles que nós vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns ainda habituados com os ídolos, comem esses alimentos como se fosse um sacrifício idólatra. Como a consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se não comermos. Enfim, ele está trazendo ilustração de comidas sacrificadas a ídolos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém que tenha a consciência fraca vir você que tenha esse conhecimento comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco por quem Cristo morreu é destruído por causa do conhecimento que você tem. Enfim, ele trazendo ali que você que conhece Deus serve ao Senhor mesmo. Às vezes para numa situação aí que está comendo aí num templo aí de ídolos, sem você também estar sabendo. Ali uma pessoa fala, nossa, olha, esse camarada aí conhece a Deus e está comendo com ídolos, eu vou me deitar nesse negócio aí. Enfim, acaba sendo uma pedra de tropeço. É claro que a gente também não vai estar se enfiando aí em templos idólatras. Enfim, basta cada um também conhecer onde que está pisando também. E aqui o Senhor também nos orienta nesta questão. Mas enfim, quando você peca contra seu irmão desta maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne para que não fazer o meu irmão tropeçar.
É aquela questão ali, digamos, dar um exemplo da carne de porco. Enfim, você tem um irmão que não come carne de porco, jamais se ele vir na tua casa, você vai estar servindo ele com carne de porco e na frente dele também você vai estar comendo carne de porco. Enfim, por amor ao irmão, nesse dia eu não como. Mas enfim, terminamos aqui mais uma meditação na palavra. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais.